boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira. Sextou, hein, galera? Vamos até às 3 da tarde, sempre ao vivaço, aqui no Hora do Esporte, trazendo sempre as principais informações esportivas da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o chefe dos Coroinhas de Jacareí, o nosso querido João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde para todo mundo que tá com a gente hoje no Hora do Esporte. Muita coisa no programa de hoje, hein, Vieira? Você tá com a vontade aí, João? Boa tarde, Vieira. Tá é que você mudou a abertura. Eu fiquei chateado porque a gente fica falando sempre da sua abertura. Você já meteu um sextou, você tá animado? Sextou, Vieira! Sexta-feira na Hora do Esporte. Que beleza! E aqui, agora sim, agora gostei. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Aquele nosso soquinho maroto, aê! O soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando do São José Esporte Clube, que no domingo fará sua estreia na Série A2. O João foi até o CT do São José para conferir o treino da Águia antes da viagem até Lins, para encarar o Linense. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Depois de 4 meses longe dos gramados de forma oficial e 2 de preparação, 2026 vai começar para o São José com a disputa da Série A2. E esse tempo, desde a eliminação na Copa Paulista em setembro até agora, serviu para reformular o time e colocá-lo em alguns testes. Foi bem positivo, né? Dentro daquilo que é para que serve a pré-temporada, que é para trabalhar, para testar tudo aquilo que a gente pode testar, desenvolver a parte física dos atletas. Foi realmente muito bom, foi satisfatório o período também. Os jogos de treino que a gente fez também a gente gostou bastante, né? Esse período também serviu para dar mais experiência ao técnico Marcelo Marelli. Ele é o homem de confiança da diretoria e vai disputar a primeira A2 da carreira. A gente tenta sempre fazer um trabalho diferente, um trabalho de propor jogo, um trabalho de realmente montar uma equipe que vai buscar jogar bem. Né? E acho que foi isso que o clube identificou nesse processo aí. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo na Copa Paulista, que era conquistar uma vaga nacional. E o clube entendeu que o trabalho foi bem feito, né? Não analisou só os resultados. A gente ficou feliz com isso, é importante a sequência, eu acho. Você já inicia um trabalho conhecendo o clube, conhecendo boa parte do elenco. Alguns atletas retornaram, também já conhecem o clube. Então, acho que isso é positivo. Graças a Deus deu certo aí de ficar, estou muito feliz e principalmente confiante de fazer um bom trabalho nessa Série A2. Com 24 jogadores, o elenco do São José ainda não está fechado. A federação permite a inscrição de 26 atletas. Mas antes mesmo das chegadas dessas últimas 2 peças, o time formado agrada muito o técnico Marcelo Marelli. A gente está bem feliz com o elenco, né? Hoje a gente tem praticamente aí 2 atletas por posição num nível muito parecido, que era o nosso objetivo na montagem do elenco. Então a gente tinha que ter um elenco realmente homogêneo, que a gente pudesse trocar as peças aí, não se preocupar. Realmente hoje a gente tem isso, não está fechado, a gente está busca duas peças para fechar os 26 inscritos, né, que a gente tem direito à lista A. É isso, a gente está olhando bastante o mercado, os campeonatos estaduais já começaram. Como os estaduais são muito rápidos esse ano, são muito curtos, a gente tem a chance de buscar fevereiro talvez algum atleta, e final de janeiro algum atleta. O zagueiro Léo Rigo foi um dos contratados. Ele tem 30 anos e estava no Joinville. Segundo ele, a pré-temporada foi bem aproveitada pelos jogadores. Acho que a gente evoluiu bastante nesse último jogo, o treino. Deu para ver claras as ideias do professor. A cobrança dele é muito boa para que a gente possa fazer com... É um clube muito organizado e a gente tem que fazer isso valer a pena para buscar o acesso. E lembra daquela frase do futebol que defesa boa ganha campeonato? Pois é, esse é um dos lemas por aqui. A intenção do Léo e dos companheiros de zaga é ser a melhor defesa da Série A2. Lógico que eu não posso falar muita coisa para não entregar como a gente vai defender e como a gente vai pressionar, que se a gente faz uma pressão lá em cima, a gente aqui atrás tem que estar bem seguro. Então, eu vou te falar que a gente está treinando intenso demais, muito bem organizado pelo professor, para que a gente possa, se você falou bem, né, se puxar aí acessos, títulos são as melhores defesas, então que a gente possa entregar isso para o São José. A trajetória da Águia do Vale nesta Série A2 começa no próximo domingo.
às 10 horas da manhã, contra o Linense fora de casa, no estádio Gilbertão, em Lins. Eu acho que a gente está pronto para fazer um bom jogo, vai encontrar dificuldade com certeza. Eu conheço bastante o treinador deles lá, o Sandro, é um cara que estuda bastante o jogo também, vai montar uma boa equipe, uma equipe que vai ter a cara dele realmente. Então a gente vai ter dificuldade, mas a gente tem uma grande equipe e vai estar pronto para fazer um bom jogo lá, se Deus quiser, e voltar com essa vitória nesse primeiro momento aí. Já são 27 anos fora da elite estadual. Esse elenco quer quebrar essa marca negativa e promete fazer de tudo para isso. Pois é, João, você esteve lá cobrindo esse treino foi ontem, né? Você esteve por lá, o São José está viajando acho que nesse momento, o início da viagem aí para Lins, uma viagem longa, né? Como é que você sentiu o astral por lá, os jogadores, a gente sabe, né? Estreia em qualquer competição, futebol, basquete, chupetinha ou do pessoal mais veterano, é uma incógnita a estreia. Tudo pode acontecer para qualquer um dos dois lados. Mas o clima, o que você sentiu por lá, João? O clima tá bom, Vieira. O pessoal parece estar bem confiante, né? Muitos jogadores com muita experiência, né? O time do São José é um time que aparenta ter uma experiência legal. O Léo Rigo, que a gente teve a oportunidade de conversar pela primeira vez, é um zagueiro também que mostra uma seriedade, né? Eu aposto na titularidade dele e do João Ramos, acredito, achismo, tá? Pelo que a gente vê lá nos treinos e imagina nas contratações, acho que a zaga titular deve ser Léo Rigo e João Ramos. É um time que promete muito. Marelli se mostra realmente bem motivado com esse desafio e quer corresponder a essa confiança que a diretoria está colocando nele. É muito bacana. Como a gente não pode acompanhar os jogos treinos e o dia a dia mesmo, né? Acompanhar como é que o Marcelo já começa a esboçar o time. Na verdade, ele já sabe o time que ele vai colocar em campo contra o Linense, o esquema tático escolhido. Eu não sei se o Marcelo, acho que por característica o Marcelo ele vai de acordo com o adversário, né? Ele pode usar um 4-4-2 ou um 3-5-2 de acordo com o adversário. A gente não sabe exatamente o que ele vai escolher para colocar em campo. A partir de domingo a gente vai começar a ter essa noção de como o São José entrará em campo contra o Linense. Como eu falei, jogo de estreia, ainda mais fora de casa, viagem longa, em que pese o São José já está viajando neste momento, é uma viagem de ônibus, pelo menos umas 6 horas de viagem, muito calor, jogo 10 horas da manhã, muda a rotina, né, João? O Sid Clay falou aqui na quarta-feira, para o jogo às 10 da manhã, os jogadores, comissão técnica, vão ter que acordar entre 5 e meia da manhã, para levantar, né, jogar aquela água no corpo, tomar um café da manhã mais leve para poder jogar 10 horas da manhã. Enfim, vamos ver o que acontece na segunda-feira, claro, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. 30 segundos para você, João. Acho que o Marelli, evidentemente, que a gente vai saber só quando a bola rolar, mas eu aposto ali no Clecione, deve ser um dos nomes que com certeza vai estar no time titular. Goleiro deve ser o Gabriel Afonso, que seja mantido, é homem de confiança do Marelli. E acho que a maior dúvida está ali naquele meio campo. Luiz Otávio, Danilo Fidelis, o Jefferson Lima, o Martinelli, eu acho que a maior dúvida está ali. Defesa e ataque, a gente meio que pode esperar alguma coisa, aposto, como eu disse, no Clecione, no Riquelme também, jogador bem agudo, deve ser titular desse ataque do São José também. O Riquelme, que comentaram lá que ele é um jogador rabisqueiro do São José? Esse é o comentário. Pela direita, Riquelme, pela esquerda, Rodrigo Carioca e centralizado Clecione. Eu apostaria nesse ataque se o Marelli apostar no 4-3-3. Talvez esse seja o ataque titular do São José. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a primeira rodada desta Série A2, onde os jogos já começam hoje. Na verdade, com um jogo isolado, hoje, 8 da noite, o Osasco Sporting, que é o antigo Oeste de Itápolis, aquela coisa toda. Osasco Sporting Ferroviária, amanhã são 3 jogos, 18 horas, Votuporanguense e Água Santa, Grêmio Prudente e Ituano às 19, tem Sertãozinho e Taubaté. No domingo, 4 jogos, todos eles às 10 da manhã, São Bento e 15 de Piracicaba, Monte Azul e Inter de Limeira, Juventus e Santo André, Linense e São José. Repito, segunda-feira, todos os detalhes da estreia do São José na Série A2 aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de basquete. O São José Basquetebol entra em quadra hoje em um clássico paulista dentro do NBB 18, na primeira de 3 partidas seguidas em casa, aí na abertura do retorno. O repórter Eduardo Campos, o nosso Aladim, foi conferir o treino da equipe e traz as novidades para você. As imagens são com ousadia, alegria e, olha, muito amor, do nosso querido José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus!
2026 chegou e o São José Basquetebol voltou. Hoje já tem bola rolando, ou melhor, bola voando na Farmaconde Arena. O time que fechou o ano de 2025 com 2 vitórias consecutivas agora retorna às quadras, visando manter a boa fase do ano passado. Um 2025 terminado muito bem. Acho que foi muito importante os resultados finais, até pela gente ter classificado aí para o Super 8 e hoje está em 7º colocado num campeonato com 20 equipes e um campeonato bem duro. E para 2026 a gente projeta sempre o melhor, continuar trabalhando forte, continuar buscando esses resultados. 3 jogos em casa agora muito importantes, que a gente tem que procurar a vitória, para a gente poder continuar nessa colocação e estar bem lá na frente nos playoffs. Esse bom desempenho na reta final do ano garantiu ao São José uma vaga no Super 8, o que era considerado um dos objetivos da equipe para essa temporada. Mas, para o capitão do time, com a vaga assegurada, agora o ideal é dar um passo de cada vez e focar 100% nas 4 partidas que antecedem o torneio mata-mata, que vale vaga na Champions League das Américas. É um passo de cada vez. A gente tem primeiro os 3 jogos em casa, onde eles são importantíssimos para nós, para a gente continuar crescendo, subindo na tabela. Quanto ao Super 8, acho que sem dúvida é um objetivo, não só o Super 8 especificamente, mas tu sabe que se tu tá entre os 8 primeiro, automaticamente tu tá classificado para o Super 8. Então, assim, pensando em campeonato, pensando em tabela, pensando em equipe, a gente pensa sempre em lutar pelas primeiras posições e aí o Super 8 vem como uma consequência. Para abrir os trabalhos de 2026, a Águia das Quadras vai ter 3 jogos seguidos em casa. E o primeiro já é logo uma pedrada contra a equipe do Paulistano. No primeiro confronto pelo NBB, quem ficou com a vitória foi o time da capital paulista. O São José busca dar o troco em casa, mas sabe que para isso vai precisar jogar muito concentrado e contar com o apoio da torcida. É uma equipe muito dura, eles têm praticamente o mesmo estilo de jogo que o nosso, a gente sofreu a derrota lá, então a gente vem trabalhando muito duro para essa volta, para a gente fazer um bom jogo e sair com a vitória no primeiro jogo do campeonato. Para 2026 ele chegou. Ô Edição, hoje merece. Cadê a vinhetinha com o nome do homem? Dexter McClanahan. Aí sim, o gringo que estava jogando na Grécia finalmente foi apresentado aqui em São José dos Campos. E para o técnico Cris Amed, ele é um jogador que vai mudar o patamar da equipe. Muita qualidade, um jogador de muito potencial, já se destacou nos últimos anos aqui no Brasil jogando pelo basquete cearense. Então vai ser uma peça a mais para a gente poder estar usando na rotação e ajudar o time aí nos próximos compromissos. E olha, o gringo tá curtindo a cidade, hein? Está sendo ótimo, é uma ótima cidade, tenho grandes companheiros de time, técnicos e uma excelente equipe. Todos me receberam muito bem e foram bons primeiros dias. O ala norte-americano, tão aguardado pela torcida, ainda não estará disponível na partida de hoje, mas já disse estar se sentindo bem e confiante para estrear nas próximas semanas para ajudar e muito na equipe. Eu acho que eu posso ajudar o time com meu estilo de jogo, que é mais agressivo. E eu gostaria de dizer também que eu sou um grande jogador. Então eu acho que eu posso ajudar de todas as maneiras que o time precisar de mim. E com mais um estrangeiro na equipe, alguém está tendo que aprender algumas palavrinhas novas em outro idioma. Como é que tá seu inglês, hein, Cris? Tá mais ou menos, estamos arranhando aí, mas dá pra ir. Valeu, Dudu, pela matéria, ficou show de bola. O Dudu, que é o nosso Aladim, filho do seu Ari, o contador de anedotas, e também parabéns à edição aí do nosso Lucas Rosa. Chegou o McClanahan, como ele mesmo falou, O nosso McClanahan está entre os jogadores do São José e agora tem esse jogo contra o Paulistano no primeiro turno. Como o Dudu disse na matéria, vitória do Paulistano. Agora o São José espera dar o troco, meu caro João. O McClanahan cada vez vai ser mais difícil a gente entender como é a pronúncia do nome dele, São várias pronúncias para o norte-americano. Legal, parabéns ao Dudu pela matéria. E as imagens amorosas do nosso José Sobral. Aqui, então. Só. Loves all do nosso querido José Sobral, hein? Mas, Vieira, é hora do São José aproveitar esse bom momento que tem
e aproveitar também essa sequência. Apesar da vitória do Paulistano lá no primeiro turno, os confrontos sempre são equilibrados, nesses últimos anos, pelo menos, entre São José e Paulistano. Então agora o Cris, que está arranhando do Inglês e está muito bem dentro de quadra, tem que arrumar mais uma vitória para esse time e aproveitar essa sequência boa dentro de casa para o São José melhorar cada vez mais sua classificação nesse NBB que promete, hein? O São José animou com essa classificação para o Super 8, com essa boa sequência. Estou esperançoso com o São José, que vai ter o reforço do Dexter McClanahan qualquer hora dessas. Muito bem. Não vai jogar hoje contra o Paulistano, deve jogar na próxima partida, que será contra o Cruzeiro. O João falou que o São José está bem, com o trabalho do Cris Amete, está bem mesmo. Matheus, coloca a classificação do NBB para a gente dar uma olhadinha e você vai ver que é um confronto direto hoje à noite. Lá na liderança, o Pinheiros é o líder do NBB, 89,5% de aproveitamento, apenas 2 derrotas na competição. O Flamengo conheceu a sua terceira derrota ontem, perdeu para a Unifacisa. O vice-líder Flamengo perdeu para o Unifacisa, que subiu bem na tabela. Minas é o terceiro, o Franca é o quarto, quinto é o Brasília, sexto é o Corinthians, sétimo é o São José, 63,2% de aproveitamento, 19 jogos, 12 vitórias e 7 derrotas na competição, seguido pelo Paulistano, oitavo, 57,9% de aproveitamento, 19 jogos também, 11 vitórias, 8 derrotas na competição. Aí depois vem o Mogi e o Unifacisa, são os 10 primeiros na tabela de classificação do NBB 18. Segunda-feira a gente traz os detalhes desse jogão para você lá na Farmaconde Arena, jogo marcado para as 19h30, tá certo? João, mudando de assunto, falando agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São José decide uma vaga na segunda fase da competição amanhã, uma da tarde, contra o Nacional do Amazonas, e a Águia do Vale joga por um empate para chegar à classificação. A gente está vendo aqui os gols do último jogo contra a equipe do Atlético Guaratinguetá. O São José venceu por 2-0, primeiro com esse gol contra, aí, se não me falha a memória, do jogador Iago do Atlético Guaratinguetá. No comecinho do segundo tempo, o Torre fez o segundo gol do São José, fechou o primeiro tempo com gol e abriu o segundo tempo também com gol o São José, e depois ele foi pra galera. Olha o segundo gol aí do Torre, pegou bonito de primeira, fez um golaço. Um abraço pro Torre e pro pai dele, o Felipe, com quem eu trabalhei. Depois o Atlético Guaratinguetá descontou nesse gol de pênalti. Você vai ver aí a cobrança, o pênalti indiscutível. Foi feita ali a cobrança, sem chance para o goleiro Abelha, 2-1, belo resultado que deixa o São José bem encaminhado, joga por um empate para poder chegar à próxima fase da Copinha, João. Um empate é o suficiente para o São José, a vitória é claro que também, e dependendo de uma derrota, vai ter que torcer para o Atlético Guaratinguetá ganhar do Juventude, coisa que provavelmente não deve acontecer, então São José tem que fazer a parte dele, só o empate interessa. São José que já enfrentou o Nacional outra vez na Copinha, venceu por 1-0, não me recordo agora o ano, mas São José e Nacional vão se enfrentar pela segunda vez na história da Copinha. É difícil, né, acontecer um confronto desse, mas boa sorte aos garotos do São José. Estaremos lá amanhã e vamos trazer os detalhes aqui no Hora do Esporte de segunda. É verdade, você e o Claudinei Salles, o Bolso de Taubaté, estarão lá no Dario Rodrigues Leite para acompanhar, se Deus quiser, a classificação do São José, e poderemos ter São José e Taubaté na próxima fase em caso das duas equipes se classificarem. Ou São José jogando em Taubaté, sem o Taubaté também podemos ter. Pois é, vai ser muito interessante. Pra gente fechar o assunto da Copinha, o técnico do São José na Copinha, o Diego Daniel, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre a expectativa e a preparação da sua equipe para encarar o Nacional amanhã, lá em Guaratinguetá. Diz aí, Diego Daniel. Será um jogo bem difícil, né? Uma equipe nacional, uma equipe forte fisicamente. Nós vamos duelar da melhor forma possível, vamos entregar nosso máximo, os meninos estão preparados, estão com cabeça boa, tivemos bons jogos, um empate contra a forte equipe do Juventude, a vitória contra o Guará, e sábado seremos decisivos e vamos em busca dessa vitória, dos 3 pontos, e se Deus quiser, conseguimos classificar. Louco, voltei antes. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a rodada, a terceira rodada do Grupo 21, Grupo do São José, lá em Guaratinguetá, estádio Dario Rodrigues Leite, 1 da tarde, São José e Nacional. O João estará lá, segunda-feira, todos os detalhes, se Deus quiser, da classificação do São José. Jogo de fundo, time da casa, já eliminado, Atlético Guaratinguetá, enfrenta o Juventude do Rio Grande do Sul. Rapidinho, Matheus, a classificação do grupo, tem o Juventude líder com 4 pontos, em segundo o São José com 4, e só fica abaixo por conta do saldo de gols, 3-1 favorável à Juventude. O Nacional briga pela classificação, precisa da vitória para se classificar. O Atlético Guaratinguetá já está eliminado. Repito, segunda-feira, todos os detalhes com o João Delfino aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos.
De volta com a Hora do Esporte, agora para falar de vôlei. O time do São José terminou mal o ano de 2025, hein? Mas, como tudo na vida, tem um recomeço. Os Gigantes do Vale entram em quadra amanhã, pelo início do segundo turno da Superliga, para tentar fazer algo diferente, hein? O repórter Gabriel Campoy esteve no treino da equipe e vai te mostrar como estão os preparativos para começar uma nova história agora no segundo turno da competição nacional. As imagens são dele, Reginaldo Casulo. Solta, Matheus. Virada de ano e virada de página. É dessa forma que o Vôlei São José quer encarar o início do segundo turno da Superliga Masculina. Na penúltima colocação e com apenas 2 vitórias em 11 jogos, comissão técnica e elenco sabem que será preciso um rendimento bem melhor do que na primeira metade do campeonato para evitar o rebaixamento. Esse final de ano eu passei fazendo muito estudo, muito relatório, a gente estudou muitos números para a gente entender onde a gente podia melhorar, quais fundamentos que a gente podia apertar um pouco mais para trazer um pouco mais de resultado. E a gente viu, no geral, que os números são muito próximos, como a gente sabia, né, do equilíbrio da Superliga. Então, nosso time para outros times, os números são muito parelhos. Mas eu acredito realmente num segundo turno totalmente diferente da nossa equipe. É preciso melhorar. O aproveitamento do primeiro turno do São José foi abaixo do esperado. Foram 9 derrotas, sendo 4 delas de virada. A expectativa agora é de fazer diferente neste retorno da Superliga. A competição ela existe disso, né? Alguém vai vencer e alguém vai perder, né? No nosso caso a gente já perdeu já o que podia, né? Então agora o que era o nosso direito passou a ser dever, né? Então a gente tem que pensar como cada ponto, né, fosse o mais importante. A gente tem que ter consciência que o momento não é legal, ninguém está feliz. Eu acho que a gente deixou um pouco a desejar no turno. A gente sabe das dificuldades que a gente teve, mas infelizmente a gente não conseguiu fechar os jogos que a gente deveria fechar. E a gente está preparado para enfrentar esse primeiro jogo como uma final para a gente contra o Suzano. Assimilar a pressão e lidar com as adversidades e cobranças é algo constante. O grande desafio é lidar com a parte psicológica do elenco durante as partidas que vêm pela frente. A gente vive num mundo que é muito imediatista, né, que é resultado e assim, muitas vezes é uma cobrança de uma forma invasiva, não somente na parte do atleta, às vezes entra numa questão pessoal e aí mexe muito com o emocional. Então era importante, começamos esse trabalho e eu tenho certeza que também vai ser um trabalho que vai nos trazer muitos frutos. Mas a parte técnica e tática também é fundamental. E isso não falta por aqui. Estudo do adversário e a simulação de situações focadas no primeiro desafio do ano, o Suzano, amanhã às 9 horas da noite na Farmaconde Arena. Quando se enfrentaram no primeiro turno, vitória suzanense por 3-0. Hoje a equipe está na 6ª colocação. Projeção de jogo difícil. É um time muito difícil de ser batido, né? O primeiro jogo do turno lá, a gente abriu 1-0, estávamos bem e eles fizeram a virada, a gente não sustentou. Mas a gente tem trabalhado muito a nossa questão do side-out, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar mais equilibrado com o nosso passe, sistema ofensivo. Continuamos investindo no saque e a gente já conseguiu equilibrar o contra-ataque, que era uma das nossas deficiências no início do turno da Superliga. Uma vitória contra Suzano será importante para o São José em termos de competição, mas servirá também para derrubar um tabu incômodo, o de não ter ganhado aqui ainda, dentro de casa na Superliga. A gente sabe que a torcida do São José sempre está acompanhando o vôlei e para a gente é um espetáculo à parte, então para eles irem torcer para a gente que essa vitória vai vir. Vencer é a única coisa que importa a gente, não é só presente para a torcida, mas é esse presente para você, para mim, para o meu técnico, né, para o pessoal que trabalha no administrativo, para todo mundo que cerca, né, que está cerca da gente, né. Então a gente tem que vencer de todas as formas. Valeu, Campoy, valeu, Bet também na edição, mandou bem aí com o que tinha, né? Mas enfim, o São José precisa voltar a vencer, né? Agora é um recomeço realmente, vai começar o segundo turno da Superliga, João. Vieira, não pode terminar um turno inteiro de Superliga sem vencer em casa, né? Tá na hora de vencer na Farmaconde Arena. A gente sabe que a torcida não é aquela dos últimos anos, né? A gente já teve São José como recorde de público na Superliga, não vai mais tanta gente como ia antes, mas mesmo assim, jogar em casa, a quadra é de mando do São José, então tem que vencer e que a
virada de chave seja agora, junto com a virada do turno. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a classificação atual, né, da Superliga, depois de 11 jogos, todo o primeiro turno resolvido. Campinas é o líder, seguido pelo Cruzeiro, Praia Clube, Minas, indo lá para baixo. São José, o 11º, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 8 pontos, 9 derrotas, 2 vitórias apenas. Uma delas foi contra o Lanterna, o Juiz de Fora. O São José precisa vencer confrontos diretos para poder primeiro sair da zona de rebaixamento e, quem sabe, beliscar uma vaga aqui entre os 8 primeiros. Lembrando que os 8 primeiros são aqueles que avançam para a fase de playoffs. O Gabriel Campó estará lá amanhã no Teatrão para acompanhar essa partida, que será às 21 horas na segunda-feira. Todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. João, para a gente fechar o programa de hoje com uma notícia bacana. 3 atletas da equipe masculina de goalball do Instituto Athlon de São José dos Campos foram convocados para a seleção brasileira para participar de um training camping junto com a seleção do Japão, que é a atual campeã paralímpica da modalidade. Os atletas Paulo Saturnino, André Dantas e Emerson Ernesto, esses 3 que você está vendo aí, eles embarcam amanhã para o Japão para participarem de um período de treinamentos entre os dias 11 e 19 de janeiro. Esse intercâmbio faz parte da preparação das 2 seleções para o Campeonato Mundial de Goalball, que será disputado em junho na China, reunindo aí as principais potências da modalidade no cenário internacional. Bacana, reconhecimento do goalball aqui de São José. João, 30 segundos para você. É verdade. Parabéns para a rapaziada, pessoal, muita gente boa, já tivemos a oportunidade de conversar com eles várias vezes. Quiseram jogar você pro alto? Quiseram jogar eu pro alto uma vez lá também. O André costuma ser artilheiro de todos os campeonatos aí que ele disputa. Parabéns para ele e para os companheiros também. Boa sorte para eles. Eles dispensam comentários, né, Vieira? Com certeza. Parabéns a todos os envolvidos e principalmente para os 3 convocados aí nesse training contra a seleção japonesa, que é uma referência aí do goalball internacional, tá certo? João, vambora! Vambora, Vieira. Sextou, final de semana agora, segunda a gente volta. Valeu, João. Grande abraço para você. Ótimo final de semana. Te espero aqui na segunda-feira com mais Hora do Esporte. Vamos aqui, Matheus, comigo agora. Vem direto, Matheus. Vamos lá, no pique. Um grande abraço para você. Luizão, um grande abraço para você. Não vou esquecer de você, não. O soquinho maroto. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, João, Luizão e grande equipe. A gente volta na segunda-feira para te deixar atualizado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, ótimo final de semana, fique com Deus, grande abraço, até segunda, tchau, tchau.